Olá pessoal, bom dia. Hoje, segunda-feira, 19 de outubro de 2020, nós iremos começar a nossa semana, certo? Iremos começar a nossa aula na segunda-feira, desejando para vocês um início de semana abençoado. E vamos começar na disciplina de português, tá bom? Capítulo 14, página 24, inventores e invenções. Aí aqui nós temos o nosso textinho que diz assim: invenções são frutos da curiosidade, da criatividade e da persistência. Quando os inventores soltam a imaginação sem medo, costumam surpreender com os resultados. Aí aqui nós temos uma criança onde ela usou a sua criatividade e criou um foguete, utilizando uma caixa, uma garrafa PET e alguns papéis. Certo, pessoal? Aí, gente, aqui nós temos 3 perguntinhas que falam assim: o que esta fotografia mostra? Nós já falamos que é uma criança que está brincando aqui numa caixa de papelão, usando garrafa PET, inventou um foguete na criatividade dela, né? A criança da foto utilizou uma garrafa para inventar o quê? Aí você vai observar e ver que ela inventou um foguete. Qual invenção você considera a mais importante de todas? Qual é, pessoal? Na página seguinte, página 26, nós temos aqui o nosso início de leitura, que ele fala assim, início de conversa. Algumas pessoas se dedicam a inventar coisas. Você sabia que seus brinquedos foram inventados por alguém? Quais invenções você considera importante? Qual é seu brinquedo favorito? Compartilhe com os colegas. Vamos ler a entrevista a seguir e conhecer uma pessoa que inventa alguns brinquedos. Aí nós temos aqui a entrevista dele, gente, o inventor de Lego. O português Marcos Bessa tem 25 anos e fez o que muita criança gostaria de fazer, inventar Lego. Ele veio ao Brasil para a 4ª Expolung Brasil e conversou com Joca. Você brincava com brinquedos de Lego quando era criança? Sim, brincava durante minha infância toda, era a minha atividade favorita. E passava tardes inteiras construindo, destruindo e construindo outra vez. Então, aqui foi a pergunta que foi lançada para ele. Então, pessoal, nós observamos que a pergunta foi se ele brincava com brinquedos de Lego quando era criança. Ele disse que sim, que brincava, né? E durante toda a infância dele, era a atividade favorita. Ele montava, desmontava e montava de novo. Então, era uma das brincadeiras que ele gostava bastante. Aí, aqui embaixo, nós temos a imagem de brinquedos de construção em plástico, mundialmente conhecida, fabricado pela Lego, tá bom? Continuando a entrevista, ele diz assim: o que significa ser Lego Design? O que significa ser Lego Design? E você quem cria os brinquedos? É você quem cria os brinquedos? Eu desenho e crio os modelos que crianças e adultos terão a oportunidade de montar em suas casas. Eu tenho trabalhado em linhas de produtos que se destinam, sobretudo, para meninos de 5 a 7 anos, mas criei já alguns mais direcionados para a comunidade adulta de fãs de Lego. Onde você se inspira para inventar esses brinquedos? Vejo os filmes, leio quadrinhos, assisto às séries de animação para conjuntos como a fábrica do Pai Noel, faço pesquisas de imagem no Google e assisto a filmes e recorro à minha imaginação. Você brinca com peças Lego em casa e no trabalho? Em casa não. Ocupo meu tempo livre com outras atividades, mas no trabalho sim. Enquanto trabalho também vou brincando. Aí aqui nós temos, gente, a nossa interpretação oral. O que você achou da entrevista com Marcos Bessa? Foi uma entrevista interessante para vocês saberem alguma coisa relacionada ao Lego ou não teve importância nenhuma? O que vocês acharam? Qual era a atividade favorita de Marcos Bessa durante a infância dele? Nós vimos que ele gostava bastante de brincar com essas peças de Lego. Ele gostava de montar, desmontar e montar de novo. Então, era uma atividade que ele curtia bastante, né?
Agora, gente, nós vamos para a nossa interpretação escrita, que diz assim: contorne a imagem que indica o tipo de brinquedo que Marcos Bessa cria. Aí você vai observar e contornar. Embora Marcos Bessa faça brinquedos para crianças e adultos, ele tem se dedicado a criar brinquedos para qual público? Ele tem se dedicado para qual público, pessoal? Lá no nosso texto nós temos. Releia um trecho da entrevista. Você brinca com peças Lego em casa e no trabalho? Em casa não. Ocupo meu tempo livre com outras atividades. Mas no trabalho sim. Enquanto trabalho também vou brincando. Agora sublinhe no texto de acordo com a legenda abaixo. De verde, o entrevistador, quem faz as perguntas, e de vermelho, o entrevistado, quem responde as perguntas, tá bom? Pinte de amarelo o sinal que aparece no final de todas as perguntas e de azul o sinal que aparece no final de todas as respostas. Pessoal, lembrando, na nossa aula de gramática que nós já estudamos há um tempo passado, nós vimos que para fazer uma pergunta, nós utilizamos qual sinal, pessoal? O sinal de interrogação. Então, você vai pintar o sinal de interrogação de amarelo. E para responder, pessoal, geralmente nós colocamos no final das frases um ponto final, certo? Então, você vai pintar de azul, ponto de interrogação, e de amarelo, ponto de interrogação, e de azul, ponto final. Certo, gente? Pergunta, interrogação, resposta, geralmente, na maioria das vezes, é o ponto final, tá bom? Quinta questão, página seguinte, ele diz assim: encontre e contorne na cena a seguir algumas das invenções mais importantes da humanidade. Aí aqui, gente, nós temos as invenções, algumas das, né? O telefone, a lâmpada, o avião, o computador, a televisão e o jornal. E aí vocês vão encontrar na cena e irão contornar, certo? E aqui embaixo nós temos a imagem de um filme, Os Inventores Animados. No filme A Família do Futuro, o garoto Lewis inventa uma máquina do tempo. Quer uma carona? Aí nós temos aqui, ó, A Família do Futuro. Na animação Tá Chovendo Hambúrguer. É um filme também, né, gente? Inventa uma máquina que faz chover comida. Então, são duas indicações aqui, ó. Tá bom, gente? Temos a nossa atividade. Então, bons estudos e até daqui a pouco.